Bom, pessoal, vamos lá então, falar um pouquinho sobre as funções agora, tá? Existem vários tipos de funções. Agora a gente vai ver só o início delas, tá? O que que é função, como que eu encontro valores de uma função, um pouquinho sobre como reconhecer a função no gráfico, tá? Enfim, então vocês já fizeram a leitura aí no livro de vocês, né? Que já vai dar uma auxiliada para ajudar vocês aqui, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, o que é uma função? Função dos conceitos mais úteis em matemática e em todos os ramos da tecnologia, tais como a física, a mecânica e a eletricidade, tá? A gente consegue usar função e regra de 3 são coisas essenciais na matemática, tá? Definição: dados dois conjuntos não vazios, função de A em B é qualquer relação de A em B em que cada elemento de A associa um único elemento de B. Meio confusa essa definição, né? Vocês vão entender lá na frente no diagrama, tá? Como que eu represento uma função? Ela pode ser representada por tabelas, diagramas e gráficos, tá? Observe a tabela que relaciona o número de litros de combustível consumido por um veículo com os primeiros 40 km percorridos. Ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma tabela onde a linha do X, ó, primeiro valor, que é o do X, são os litros de combustível, tá? O segundo valor, que é o do Y, são os quilômetros rodados. Então, com 1 litro de combustível, eu consigo andar 8 quilômetros. Com 2 litros, 16 quilômetros. Com 3 litros, 24 quilômetros e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é uma representação de uma função, tá? Em tabela, né? Essa aqui é uma tabela onde é representada por uma função. Nessa tabela, ó, em relação, caracteriza uma função definida pela equação y igual a 8x. Por que y igual a 8x? Y são os quilômetros rodados, certo? Então, cada 8 quilômetros rodados, eu rodo com 1 litro de combustível, certo? É o que está falando aqui, ó. Eu tenho 1 litro, eu consigo andar 8 quilômetros. Então, conforme eu vou aumentando a quantidade de quilômetros, automaticamente eu vou aumentar a quantidade de litros, tá? Então, essa é a função que representa esta tabela, tá? O seu domínio é representado pelos valores de x na tabela. Então, o que é o domínio? Domínio vai ser sempre o valor de x, sempre, tá? Ele é o domínio. Então, como que eu represento o domínio? Domínio desta função. Sempre abrindo a chave, tá? Sempre. Quem são os elementos do meu domínio? 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que é toda a quantidade de litro, tá? Então, domínio é sempre os valores de x, tá? O seu conjunto imagem, representado pelos valores de y. Imagem, o que é imagem? Imagem vai ser sempre os valores de y, tá? São os quais estão associados a cada x no domínio, ó. 0, 8, 16, 24, 32, 40, tá? Então, esse aqui são os valores da minha imagem, ó. Imagem da função, são os valores de y. Aqui eu tenho uma representação por diagrama, tá? Então, ó, eu tenho aqui os valores em litros, no meu primeiro diagrama. E aqui eu tenho a quilometragem, no meu segundo diagrama. Tá vendo, ó? X e y, tá? Como que eu sei que vai ser uma função? Os valores de x, que estão aqui no meu primeiro diagrama, eles só podem levar a seta para um ou mais valor de y, tá? Porém, aqui no diagrama de x, não pode sobrar nenhum elemento, tá? Nenhum. Isso quando for representar em diagrama, tá, gente? No valor de y, pode sobrar, tá? Então, voltando, ó. No primeiro diagrama que representa os valores de x, não vai sair duas setas, jamais, e não pode sobrar nenhum, tá? Nenhum elemento sem sair a seta daqui.
No segundo diagrama, que representa os valores de y, pode sobrar e pode receber mais de uma seta, tá? Então, x não sobra e não sai nenhuma setinha. Y pode sobrar e pode receber mais de uma, tá? Aqui a representação gráfica, tá? Onde eu monto um plano cartesiano e eu vou marcar os pontos, igual a gente já aprendeu, tá? Por exemplo, sempre horizontal linha do x, vertical linha do y, tá? Quando meu x for 1, olha lá, ó, quando meu x for 1, quanto vale meu y? 8. Então, quando meu x for 1, ó, meu y vale 8, tá? Quando meu x for 2, quanto vale meu y? 16. Então, quando o x for 2, ó, o y vale 16, tá? E assim sucessivamente, ó. Marcou todos os pontos, traça uma reta sobre esses pontos, tá? Então, isso é uma representação gráfica, é um gráfico de uma função, isso aqui. Agora vocês vão entender melhor quando eu disse da seta. Pode sair, pode sobrar, pode faltar, tá? Diga quais diagramas abaixo que representam funções, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo que no elemento A, no diagrama A aqui, ó, o que aconteceu? Sobrou um elemento. Lembra que eu falei lá atrás que não pode sobrar? No diagrama de x não pode sobrar? Então, ele sobrou. Por isso que não é função, ó. Não é uma função. Pois o x igual a 4 não tem imagem, tá? Ele não tem nenhum elemento correspondente no outro diagrama, tá bom? Então, por isso ele não é função, porque sobrou um elemento aqui, ó. Aqui na letra B, ó. Esse é uma função. Mas você fala assim, ah, professor, mas não pode, sobrou 9 lá. Lembra que eu falei? No x não pode sobrar e não pode sair mais de uma seta. No y, pode sobrar e pode receber mais de uma seta, tá? Então, aqui, ele sobrou, não tem problema. Ele é uma função, ó. Cada elemento de x corresponde a um elemento de y, tá? Então, vamos lá. Quem que é o nosso domínio? Ó, lembra que eu falei? Domínio são os valores de x. Então, são todos os elementos que estão no primeiro diagrama, tá? No caso aqui, 4, 5 e 6. O que significa esse CD? É o contradomínio. Muita atenção com o contradomínio e a imagem, tá? Contradomínio, o que é? São todos os elementos que estão no segundo diagrama, independente se ele recebeu seta ou não, tá? Então, contradomínio são todos os elementos que estão no segundo diagrama, tá? E a imagem? A imagem são apenas os valores que recebeu seta, tá? Igual aqui, por exemplo, ó, são apenas os valores que corresponderam aos valores de x. Tá vendo? O 9 sobrou, então ele não faz parte da imagem. Ele não é a imagem representada do primeiro diagrama, tá? Observe que y igual a 9, ó, ele é contradomínio, porém não é imagem, pois não recebe relação de x. Tá? Então, ele entra no contradomínio, porque são todos os elementos de y, mas ele não entra na imagem, porque ele não faz relação com o diagrama de x, tá? Aqui, não é função. Por que não é função? Porque o 3, que faz parte do diagrama de x, ele saiu duas setas dele, e não pode, lembra que eu falei? Aqui não pode sobrar, e não pode sair mais de uma seta. Então, como saiu duas setas do 3, ele não é função, tá? Porque aqui é a mesma coisa que fosse y igual a 8x, igual lá na função que a gente viu, né? Não tem como eu substituir esse 3 no lugar do x e ele me dá dois valores diferentes, tá? Não tem como, não faz sentido. Por isso que não é função, tá bom? Reconhecendo-se um gráfico é função, tá? Vamos ver lá se ele é função ou não. Então, como que eu reconheço o gráfico de uma função? Primeiro, corta-se o gráfico com duas retas paralelas ao eixo y. Se as retas cortarem o gráfico em apenas um ponto, o gráfico é de uma função. Caso contrário, não é função.
Quer ver? Vamos entender na prática. Ó, igual aqui. Eu tenho um gráfico, uma reta, tá? Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y, ó, tá vendo? Imaginária, tá? Eu não preciso riscar ela aqui. Se você traçou essa reta e ela cortou o gráfico em apenas um ponto, ó, só um ponto, tá vendo? Ela só cortou aqui, ela não corta em mais de um. Se eu traçar uma reta aqui, ó, ela também só vai cortar um ponto. Se eu traçar aqui, ela também só vai cortar um ponto. Então, é uma função, tá? Aqui na B, ó, tá vendo que eu tracei uma reta paralela aqui e ele cortou, ó, um ponto, 2 pontos. Se cortou em 2 pontos, não é função, tá? Não pode cortar em 2 pontos. Reta paralela ao eixo Y, olha, aqui é o eixo Y. Tracei uma reta paralela e ela cortou o meu gráfico em 2 pontos. Então, quer dizer que isso aqui não é uma função, tá? Letra C. Cortei aqui com uma reta paralela, ela cortou em quantos pontos? Um único ponto, ó. Eu posso traçar ela em qualquer lugar aqui, que ela só vai cortar esse gráfico em um único ponto, tá? Então, esse também é uma função. Aqui na letra D, ó, tá vendo aqui? Eixo Y, vou traçar uma reta paralela a ele, ó. Paralela, que tá do ladinho, tá? Paralelo. Ó, tracei ela aqui, ela cortou o gráfico aqui e aqui. Cortou em 2 pontos, não é função, tá? Qualquer lugar aqui que eu traçar uma reta paralela, eu vou cortar esse gráfico em mais de um ponto. Então, isso quer dizer que não é uma função, tá? Entenderam essa parte? Calculando uma função, tá? Então, aqui eu tenho uma função representada aqui, ó, função geral isso aqui, tá? E um exemplo. Sendo f de x igual a 3x mais 1, determine. Letra A, eu quero que vocês encontrem para mim o f de 1. O que é o f de 1? Ó, quem que está entre parênteses aqui? Não é o x? E aqui, o 1. Isso quer dizer que o meu x vale quanto? Vale 1. E no lugar do x, eu vou colocar quanto? 1, tá? Por quê? Porque eu vou determinar aqui o f de 1. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 1. 3 vezes 1, ó, porque era 3x, mais 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4, tá? Na letra B, eu quero que vocês encontrem para mim o f de menos 2, tá? Agora, o meu x vale menos 2. Então, eu vou fazer 3 vezes menos 2, que é o valor do meu x, que dá menos 6, mais 1, que é igual a menos 5, tá? Tá? Então, aqui, menos 5. Pediu para achar o f de alguma coisa, substituiu o valor no lugar do x e pronto, tá? Observe o gráfico, ó. Complete as questões seguintes. Aqui eu quero o f de menos 4. Lembra que o valor que está dentro do parênteses é o valor do meu x? Linha do x na horizontal, linha do y na vertical, tá? Então, o f de menos 4. O que é o f de menos 4? Onde está o menos 4? Aqui. Vamos ver até onde ele foi, ó. Ele foi até no 5. Então, quando o meu x vale menos 4, o meu y vai valer 5, tá? F de 2. Vamos achar o 2. Olha lá, o 2 está aqui. Vamos ver onde que ele vai, ó. Lá no 6. Então, quando o meu x for 2, o meu y vai ser 6, tá? E o f de 3, 3 está aqui, ó, ele vai até no 3. Quando o meu x for 3, meu y também vai ser 3, tá? Essa parte de intervalos ainda não, tá? Tá cedo ainda para essa parte. Assistam o vídeo direitinho, tirem as dúvidas de vocês. Se tiver algum exemplo que vocês achem relevante ter no caderno, fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição.